em destaque. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre lipedema e como estamos em opções para tratamento. Em especial aqui no Espírito Santo, uma novidade muito especial para as pacientes que são acometidas desse diagnóstico. Para comentar um pouco mais conosco e também compartilhar seu conhecimento, já está aqui a nossa convidada da edição de hoje, a doutora Patrícia Lira, que é cirurgiã plástica e também sócia do Instituto Lipelife, que inclusive é essa novidade que a gente traz para você aqui no nosso programa em destaque. Doutora Patrícia, obrigado pela presença e bem-vinda. Obrigada. Que bom. Inclusive a gente recebe, né, doutora Patrícia, de novo, que já compartilhou outros conhecimentos conosco em destaque. Mas hoje em especial vamos falar sobre o lipedema, né, e tudo que está envolto aí para novos tratamentos em relação a essa doença que está muito falada agora, mas nem é de conhecimento, acho que da maioria ainda, sobre o que se trata o lipedema. Doutora Patrícia, acho que é bom a gente começar a explicar por aí também, né? O lipedema é uma doença inflamatória crônica dos tecidos adiposos. O que acontece? Há um acúmulo desproporcional nos braços, no quadril, nas coxas e nas pernas. Não responde a tratamentos para a obesidade, às dietas e atividades físicas convencionais. Então, há um aumento desproporcional, acompanhado de nodulações, sensação de peso, dor nas pernas, vários roxos, aparece surgimento de roxo sem motivo nenhum, por conta desse processo inflamatório progressivo que se instala no tecido lipomatoso. Entendido. Mulheres são as acometidas pelo lipedema? Exato. É preponderância estrogênica. Então, a gente costuma ver muito mais em mulheres, não que no homem não possa ter, mas são casos raros. É mais comum em mulheres ligadas a fatores genéticos e a partir de variações hormonais. São picos hormonais que ocorrem quando a menina menstrua, quando ela é engravida ou ela passa a tomar anticoncepcional e na menopausa. É aquela menina que era magrinha a vida toda, menstruou, ela começa a ter um aumento volumétrico no corpo. Correto. Ou então aquela menina magrinha que vai começa a tomar anticoncepcional, o corpo muda. Entendo. Ou, se a gente puder exemplificar, e você pode dizer isso, aquela mulher que não consegue emagrecer, né? Ou durante algumas dietas, né, dependendo da abordagem, não há perda praticamente nenhuma também, né? Diferente da obesidade, quando ela começa a submeter a dietas para emagrecer, a restrições alimentares, e o corpo responde de uma forma uniforme, no lipedema não acontece isso. O tronco dela vai emagrecer, a cintura vai afinar, mas o braço e as pernas, você não tem grandes variações. Então, gera uma frustração de uma vida toda, porque ela vive de dieta, mas ela não vê resposta. Ela faz atividade física, mas não vê resposta. Então, ela acaba sendo taxada de preguiçosa, de que está burlando a dieta, de que não está fazendo atividade física. E isso gera uma fragilidade emocional muito grande. E aí é quando ela chuta o pau da barraca e ela fala, estou fazendo tudo e não estou vendo resposta, então eu vou comer mesmo. Não vou continuando nessa dieta porque nada que eu faço resolve. Entendo. Gente, então justamente entendemos, né, o quão grave é esse problema, porque além de físico, atinge também a vivência psicológica, né, o emocional dessa mulher, não é isso, doutora? Exatamente. Você imagina que elas brigam uma vida toda com uma dieta e não vê resposta. Então, assim, gera uma fragilidade emocional muito grande, porque até mesmo dentro de casa, é o pai, é o irmão, é o marido que taxa ela, não, você está comendo, não é possível, você fala que faz dieta, mas eu não vejo resposta. Mas não vê resposta porque ela está sendo mal orientada. O lipedema, diferente da obesidade, ele precisa de uma orientação maior com relação à parte alimentar, com relação à atividade física, drenagem linfática, hidratação, mudança no estilo de vida. Aí sim você passa a ter uma resposta adequada.
Eu tenho pacientes que emagreceram 47 quilos. Na verdade, não emagreceu, ela desinflamou 47 quilos. Tinha obesidade associada, que a gente trata junto? Tinha, mas é aquela paciente que em um ano, quando ela aderiu ao tratamento, ela teve resposta que ela não teve uma vida toda. Entendo. Então, para você também ter essa compreensão, e aí a doutora Patrícia vai falar, claro, disso muito mais, eu acho que um ponto importante de você acompanhar também, além de toda a novidade e uma estrutura agora à disposição do público capixaba, é de que isso não se resolve facilmente com um único procedimento, né? No caso, uma cirurgia plástica. As pessoas podem estar pensando, por exemplo, na bariátrica, né? Então faz isso que resolve. Não é só isso e nem é isso. Portanto, se entendermos muito mais sobre o que o lipedema provoca no corpo da mulher, a gente vai estar muito mais atento também a por que o tratamento precisa ser tão bem acompanhado por uma equipe multidisciplinar e também, claro, né, com a adesão da própria pessoa, né, da própria paciente, que é grande parte também do sucesso do tratamento, né, doutora? Exato. O Lipelife, ele nasceu com esse intuito, né, de proporcionar à paciente um tratamento com equipe multidisciplinar especializada e com um tratamento específico para o quadro dela. Com isso, a gente tenta encurtar esse tempo de tratamento. E a equipe multidisciplinar, ela passa por nutricionista, por endócrino, por vascular, por psicólogo, porque muitas vezes a parte emocional também precisa ser tratada. A atividade física direcionada, que não deve ser atividades de alto impacto, porque elas têm uma fragilidade ligamentar. Então, o Lipelife, ele vem com essa proposta de um tratamento multidisciplinar integrado a essas pacientes. Ótimo. Gente, esse, inclusive, é o primeiro instituto voltado, né, inclusive até para procedimentos de pesquisa e tratamento, né, que a gente acabou de falar, mas também vocês podem atuar levantando informações sobre a doença, doutor? Exato. A parte de pesquisa, ela visa garantir para a gente informações que podem ser analisadas, garantindo o tratamento mais individualizado a essa paciente. Porque uma vai responder de uma forma e outra de outra forma. O tratamento, ele não tem uma pílula mágica que resolva. Então, passa por análise de dados para que a gente veja que tem um funcionamento melhor, mais amplo para essas pacientes. Correto. E as pessoas podem se perguntar, né? Tem faixa etária? A doutora Patrícia pode nos ajudar a entender, porque ela citou a primeira menstruação, né, da mulher, dessa vida da mulher. E aí, depois disso, acho que vem toda uma característica que a doença, então, vai ser enquadrada. Tem uma faixa etária que o lipedema atinge mais ou que o tratamento possa ser iniciado? A partir do momento que você sabe que você tem histórico familiar, o ideal é a gente já ampliar os horizontes, né? Se a minha avó tem, se a minha mãe tem, se eu tenho, e eu tenho uma filha, então vamos implementar uma dieta anti-inflamatória para ela logo com alimentação saudável. Eu falo que o lipedema, o grande problema é você descobrir o que te inflama. Então, alimentos saudáveis, não processados, frutas, vegetais, né, in natura, nada processado. Carnes magras, uma hidratação adequada, uma ingesta de água. Então, se eu já sei o que pode estar causando, por que eu não vou implementar isso para minha filha desde sempre? Com isso, eu vou tentar impedir que essa doença se instale no corpo dela e progrida. Quando vai progredir, a gente não sabe. Mas quem chegou nos graus mais avançados, passou por graus menores e não foi diagnosticado e nem tratado. Então, o que a gente visa é impedir a progressão da doença para garantir uma qualidade de vida para essas mulheres. Excelente. Como no Espírito Santo nós temos até uma tradição, né, de cultura italiana que fala ali sobre um certo tipo de alimentação, né, muita polenta, muito macarrão, né, há uma certa característica dita, né, popularmente do braço de polenteira. Fala assim, tirando essa parte que pode ser até carinhosa para muitos, mas acho que uma definição muito popular do que um exemplo de onde o lipedema afeta, né? Exato. É aquela menina magrinha, mas tem o braço desse tamanho, não responde às dietas convencionais. E aí você vai lá olhar, a avó tinha, a mãe tinha. Então, assim, se ela tivesse sido orientada desde a adolescência, ela teria a chance de não evoluir com um quadro maior. Ótimo. Bem, com essa explicação a gente vai terminando essa parte da conversa, mas saiba que tem tantas outras informações para a gente conhecer aqui com a doutora Patrícia Lira no nosso Em Destaque hoje. Então, fica aí que a gente volta já.
De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com a nossa convidada desta edição, é a doutora Patrícia Lira, cirurgiã plástica, sócia do Lipelife, que é o primeiro instituto voltado para o tratamento do lipedema no Espírito Santo e também está envolvendo pesquisa, como a doutora nos explicou. Lipedema, uma doença, né, que atinge as mulheres e atinge de uma maneira física, mas também emocional, né? Os efeitos acabam sendo emocionais por causa de uma questão estética, mas não é só isso, é questão de saúde, que pode até comprometer movimentos, né, dessa mulher acometida pelo lipedema. Mas antes de falar sobre esses efeitos, né, em relação à parte, né, física da mulher, eu queria entender, doutora Patrícia, nessa volta o lipedema é uma doença identificada recentemente ou a gente que não entendia antes o que estava acontecendo com o corpo dessas mulheres, porque para as nossas informações, as notícias que saem sobre lipedema são muito recentes. Qual é esse parâmetro, então? Era uma doença que não existia, agora identificada ou não? Não, essa doença está descrita desde 1940. Ela foi relegada ao segundo plano porque o que a gente ouvia isso é genética, sua mãe é assim, a sua tia é assim, e estava resolvido. Essa era a aceitação. Agora a gente tem recursos para tratar uma doença que até então havia sido relegada a simplesmente uma condição genética. Entendido. Então, nada novo, mas abordagens, sim, são novas e até os termos entram cada vez mais na conversa entre as pessoas, até na observação de si próprio para procurar o atendimento especializado e procurar, claro, o tratamento necessário, que não inclusive, um tratamento amplo no sentido de reprodução dele. Cada diagnóstico individualizado, o tratamento vai ter que ter uma resposta individualizada, né, doutor? Exatamente. E passa pela parte clínica e pela parte cirúrgica. Então, o tratamento não tem uma pílula mágica. Gostaria que houvesse. A gente vê na internet múltiplas vendas de milagres. Não existe milagre. É um tratamento que depende do compromisso da paciente. É um tratamento difícil. Ele não tem cura, mas é uma doença que tem tratamento. Então, a gente pode regredir ao quadro mais avançado, vamos assim dizer, de forma a diminuir as medidas da paciente e garantir ela uma qualidade de vida. Nem todo mundo vai para a cirurgia. O objetivo maior da cirurgia é tirar a dor dessa paciente, garantir uma atividade, uma locomoção melhor para ela, levando assim a ela caminhar de forma mais harmônica, menos queda que essas pacientes podem ter, porque o que acontece? Com o aumento do volume nos membros, coxa, joelho, eles passam a tocar. Isso leva a uma mudança na marcha dessa paciente. Isso vai levar a um comprometimento na qualidade de vida dela. São pessoas que, quando são atingidas assim, né, dessa maneira pelo lipedema, as mulheres, né, podem até ficarem limitadas de saírem das suas próprias casas, né, ou dentro de casa mesmo ter movimentos muito limitados, né, doutor? Então, esse, acho que um grande grau, né, de problema dessa doença. Exato. Que o avançar dessa doença pode comprometer a mobilidade dessa paciente. Por isso que a gente enfatiza tanto a importância da qualidade de vida. A pergunta para essas mulheres é: como é que você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Então, se você busca o tratamento agora, ele pode nem ser cirúrgico, mas você estabelecendo um compromisso com o seu tratamento clínico, você pode garantir aí uma locomoção melhor, uma redução no volume das suas pernas. Uhum. A gente tem pacientes que quase já não se locomoviam mais. E com o tratamento clínico, ela já garante aí uma locomoção, volta a fazer uma atividade. Tem pacientes que realmente, como eu falei com você, pouco saíam de casa por medo de queda, uma sensação de peso muito grande nas pernas, e que é real. E contra a implementação do tratamento conservador, do tratamento clínico, com dieta, com a parte de controle hormonal, porque tem toda essa parte envolvida, 20 a 30% dessas mulheres podem ter algum distúrbio tiroidiano. Então, quando a gente consegue controlar, você vê resposta. Aí elas começam a perder medida e peso. Uhum. Porque às vezes você não vê nem tanto no peso, porque quando elas começam a fazer atividade física, há uma troca de massa gorda, né, que a gente fala, por massa magra, que é músculo. Uhum. Então, talvez o peso nem varie tanto, mas as medidas daquela paciente que quando começa o tratamento, você perde aí 7, 10 centímetros É muito. em membro. É muito. É muito. E isso aí garante uma marcha melhor, uma qualidade de marcha para ela muito melhor do que ela até então tinha. Qualidade de vida, exatamente. Agora, se a gente também questionar a doutora Patrícia, sim, a gente falou do Instituto Lipelife, né, equipe voltada para isso, mas
quais são as especialidades envolvidas, né, nessa equipe, para a gente ter noção de como que a paciente é observada, né, em amplos aspectos. Como é formada a equipe? Então, a gente passa por nutricionista, endocrinologista, fisioterapeuta, a parte de drenagem linfática voltada é de suma importância, a terapia compressiva ajuda muito a essas mulheres. A parte de cirurgia plástica, a parte de psicólogo, né? A psicologia dessas mulheres precisa ser avaliada com precisão. Tem a parte de dermatologista na clínica também. Então, realmente, múltiplas especialidades médicas e não médicas envolvidas para garantir um acesso de tratamento adequado a essas mulheres. E está localizada onde, o Lipelai? A gente está localizado na Praia do Suá, na Rua Neves Armon, 189. Ótimo. Então, é na capital Vitória, fácil acesso na estrada do Suá, né? Para quem se interessar, inclusive, na busca por esse tratamento e por essa observação multidisciplinar em relação à paciente. Porque, como a doutora falou, se passou despercebido para você, cuidado, não tem cura, né? Não tem cura. Então, tem que ter um profissional que possa observar, né, seu comportamento de vida, orientar mudanças necessárias, claro que também dentro das áreas específicas para cada perfil, mas como não tem cura, acredito eu, doutora, você pode explicar? O acompanhamento, acho que ele não acaba, né? Não, ele é para sempre. Então, assim, é como se você tivesse recebido um diagnóstico de diabetes. Então, assim, você tem que entender que você vai ter que manter aquele tratamento para sempre. Os 3 primeiros meses, eu falo que são os piores. 3 a 6 primeiros meses, que é a implementação de mudança nos seus hábitos de vida. Você precisa mudar seu estilo de vida. E você tem que entender que isso vai passar pela parte de alimentação. Então, retirar a alimentação processada da sua dieta, hidratação, passa pela parte de controle hormonal. Então, tem uma gama de exames que vão ser necessários serem realizados. A parte de drenagem linfática, uso de terapia compressiva. Então, você precisa mudar o seu estilo de vida para a gente garantir uma regressão e melhora dos seus sintomas, como dor, como eu falei, a sensação de peso. Tem mulheres que têm dores no final do dia insuportável. Imagina. Então, para a gente ter resposta, a gente precisa ter a aderência dessa paciente, a adesão dessa paciente ao tratamento. Se não houver melhora com a implementação do tratamento conservador, aí sim a gente vai avaliar a indicação cirúrgica para essas pacientes. Mas a cirurgia não vai substituir essa parte. Então não adianta a paciente vir focada apenas na cirurgia, que se ela só operar e não mudar os hábitos de vida dela, o estilo de vida dela, vai dar 3 a 6 meses, ela vai estar igual ao que ela estava antes, porque o nosso organismo mantém o estímulo ao que a gente está comendo, a forma como a gente está vivendo. Exatamente. Por isso que eu falei ali no ponto do primeiro bloco, né? Não é só cirurgia. Claro que ela pode até acontecer, dependendo do perfil da paciente. Mas não é só isso, né? Não, tem que ter, não é só isso. Inclusive, uma decisão pela cirurgia muito responsável, né? Exato. Né, doutor? Porque o organismo ainda pode responder, né, de outros jeitos, né? De outras maneiras. O ideal da cirurgia é a paciente estar desinflamada para ela ir para a cirurgia. Então, isso vai garantir a ela uma cirurgia muito mais segura. A gente não tem que ter preocupação só com a estética, mas com a segurança do procedimento. Quem vai para a cirurgia, o objetivo é retirar a maior quantidade possível de tecido doente. Então, se você estiver desinflamada, você vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo, vai ter uma cirurgia muito menos sangrativa. Então, há uma segurança por trás disso. Então, tudo que a gente implementa no tratamento é visando a segurança do paciente. Cirurgia, simplesmente como única opção para o tratamento de lipedema, não é a primeira opção. Ótimo. Bem, com compreensão e informação, a gente passa, inclusive, a se aproximar muito mais, né, da responsabilidade de tratar esse tema do lipedema agora. Então, ainda mais com uma estrutura como o Instituto Lipelife faz agora em Vitória, que está funcionando. Já está funcionando. Então, ótimo. Abrimos no dia 8, no Dia Internacional da Mulher. Ah, que legal. Uma data simbólica, além de tudo. Exato. Que bom. Doutora Patrícia, nosso tempo se esgota. Queria agradecer imensamente que você compartilhe aqui nessas novidades, mas também, acima de tudo, as informações que podem ser observadas por cada uma, né, já que atinge as mulheres, o lipedema, observarem a si e saberem que há opções para, por exemplo, transformar uma vida que talvez elas nem achassem que pudesse ter saído. Agradeço. Se você tem braços desproporcionais,
em relação ao seu tronco ou as suas pernas desproporcional ao seu tronco, aquela menina de cintura fina, mas com quadril largo, a coxa muito grande, faz dieta e não responde, você pode ter lipedema. Procure ajuda profissional especializada, porque a sua doença tem tratamento. Exato. E o familiar também sempre vai ajudar muito nesse caminho também. Exato. Doutora Patrícia, obrigado mais uma vez. Obrigada aí. Bem, nosso Em Destaque, então, esclarecendo a você sobre esse e tantos outros temas. Portanto, esperamos você também no nosso próximo programa. Nós ficamos por aqui. Obrigado a você e até a próxima. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.